Deus único, Deus soberano, Criador dos céus e da terra, Deus que não perde uma oportunidade para amar, mas também não pode perder uma hora de fazer justiça. Pois disseste a Abraão: porventura não faria justiça o grande juiz de toda a terra? E depois o Senhor ainda repetiu, usando o teu profeta, meu Pai: o Senhor é o vosso juiz, o Senhor é o vosso legislador, o Senhor é o vosso rei, Ele vos salvará. E depois o Senhor repetiu pela boca de outros homens: aquele que nem mesmo ao seu próprio filho poupou, como não nos dará com ele juntamente todas as coisas? Te adoramos, ó Cordeiro Santo de Deus, e declaramos as tuas maravilhas. Grandes e insondáveis são os teus caminhos, inescrutáveis os teus preceitos. Ninguém jamais conheceu a mente do Senhor, nem ninguém pode, ó Deus, te restituir, como está escrito: dele, por ele, para ele são todas as coisas. Glórias, pois, a ele, o Deus vivo, eternamente. Amém. O Deus vivo que passeia no meio dos candeeiros de ouro e que sustenta as 7 estrelas com a sua destra fiel, de justiça e de verdade. O Deus que é vivo, que habita no meio dos mortais, que quando se levanta a terra treme, o mortal se cala ao som da sua poderosa voz. Ele faz tremer os ferrolhos de bronze, ele joga por terra as portas das cidades. Se preferir, ele soterra os seus muros e passa adiante, não enxerga obstáculos. O teu Deus te toma pela tua mão direita e te diz: não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, eu sou o teu Deus. Eu te esforço, eu te sustento com a destra da minha justiça. Aquietai-vos, sabei que sou Deus. Eu serei exaltado entre as nações, eu serei exaltado sobre a terra. Rebalabalicantos demantos, ribalicantos demantos. O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio e fortaleza. Contempla as obras do Senhor, do teu Deus. Olhai para o passado, confiai no futuro. Aleluia, Deus vivo. Adora no profundo do teu ser, com toda a tua alma, porque o teu Deus não te chamou para te abandonar, te chamou para te fazer estrela, te chamou para te dar vitória, te chamou para fazer notório o seu santo nome sobre a tua vida. Deus vivo, te adoramos, Senhor. Recebe a honra, a glória, louvor e adoração, em nome de Jesus. Amém. 2 Crônicas, capítulo 20, diz: depois disto, os filhos de Moabe, os moabitas, e os filhos de Amon, os amonitas, juntamente com alguns dos meunitas, decidiram atacar o reino de Josafá. Então vieram alguns que avisaram a Josafá, exclamando: grande multidão vem contra ti de Edom, do outro lado do Mar Morto. Eis que os guerreiros já estão em Azazon Tamar, cidade conhecida por Engedi. Então Josafá sentiu grande medo, decidiu buscar o socorro do Senhor e convocou o jejum nacional
em toda a terra de Judá. Amém, irmão? Você pode sentar aí com a sua Bíblia. Quem é o rei Josafá? Você deve ler para entender. Deus não opera na vida de uma pessoa assim, simplesmente do nada. Tudo tem uma história, tudo tem uma história, as mais diversificadas histórias, mas sempre tem uma história. Tem os projetos de Deus, tem o reconhecimento de Deus sobre alguma atitude da pessoa, enfim. E esse rei Josafá agora se depara com uma situação tão terrível, mas quando você vai olhar em capítulos anteriores, ali principalmente o 17, você vai ver que esse rei Josafá é um homem que ele é realmente demais. Ele, na minha opinião particular, ele ultrapassou a conceitos realmente fantásticos. No reinado de Davi, que foi muito tremendo, não tem registro de que Davi tenha feito o que esse rei fez. Esse rei, eu anotei até algumas coisinhas que ele fez aqui. Ele buscou Deus e andou nos seus mandamentos. Mas isso pode parecer simples, mas não foi simples da maneira como ele fez. Ele se preocupou em saber o que estava escrito nos livros, na lei. Ele se preocupou com isso. Ele retirou a idolatria que ele encontrou pelo caminho. Ele mandou seus generais arrancar a idolatria do território de Judá. Ele enviou, isso que eu acho fantástico, ele enviou mensageiros por todo o território que estava no domínio dele, para ensinarem a palavra do reino de Deus. Esses homens percorriam, cruzavam a nação com os pergaminhos em mãos, equipes indo para todo lado, para lerem em todo canto a lei, ensinarem a lei. Isso é fantástico. Eu não vi ninguém mais fazer isso além desse homem. Nem mesmo Davi fez isso. Pelo menos não com registro bíblico, porque, irmão, eu acredito que a Bíblia não teria condições de registrar todas as coisas. Mas o fato é que nesse homem há esse registro e que não há em outros reis. Então ele se preocupou em que a palavra fosse conhecida em todos os lugares. Isso gerou um grande temor em todas as outras nações, porque sabia-se que o povo dele era unânime no conhecimento voltado para Deus. Isso tem que nos dizer alguma coisa. E os povos, os árabes, os sírios, os assírios, mandavam presentes e tributos para este rei, o rei Josafá. E ele enriqueceu grandemente. Sabe por quê? Porque ele ensinou a palavra de Deus em todo o território que estava sob o seu domínio. Isso gerou um temor tremendo em todos que ouviam isso. Sabe por quê? Porque todos já tinham ouvido falar no Deus de Israel. Mas ninguém tem medo de um povo que tem um Deus e não tem conhecimento desse Deus. Com Josafá a história foi diferente. Era 8, 9 homens para um lado, mais 8, 9 para o outro, mais 10 para o outro lado, e ele dominou todo o território, com pessoas carregando cópias dos pergaminhos da lei, ensinando a palavra de Deus. E nós bem sabemos, e todo mundo sabe, se tem um povo forte, é um povo que confia na lei desse Deus, Criador dos céus e da terra. Outra coisa que ele fez, ele amou a justiça. Mas como que ele sozinho ia decidir sobre as causas em todo o território? Não tinha condição. Sabe o que ele fez? Ele criou juízes. Ele criou juízes, espalhou juízes pela nação. E ele reuniu esses homens idosos e considerados sábios, homens de idade já suficiente. Ele reuniu esses juízes e falou assim para eles: olha, vede como vocês vão julgar,
porque vocês não julgarão apenas as causas com leis de seres humanos, vocês julgarão perante a lei do Senhor Deus Todo-Poderoso. E ele espalhou os juízes por toda a nação, porque ele não queria que ninguém fosse injustiçado, não queria ver ninguém mais poderoso oprimindo quem não tivesse recursos, não tivesse força, não tivesse dinheiro. Ele não queria isso, ele queria a justiça, ele queria a verdade. Então este homem foi realmente um homem tremendo, e depois que ele está muito bem, tem realizado todos esses grandes feitos, aí acontece isso, alguém vem e diz assim: Josafá, vem aí uma grande multidão contra você, é gente de um lado, é gente de outro. Irmão, e o texto aqui, para a compreensão, seria muito grande, nós vamos observar alguns detalhes. Eu quero que você vá, por exemplo, logo aqui nesse verso 3, que diz: então Josafá sentiu grande medo, decidiu buscar o socorro do Senhor e convocou o jejum nacional em toda a terra de Judá. O que acontece aqui que tem uma lição poderosa para as nossas vidas? O homem está bem, mas ele vê que vem algo que é superior às suas forças. Ele diz assim: eu não posso fazer nada, a multidão que vem aí, juntou o povo tal com o povo tal, e eles vêm contra mim, eles vão massacrar com a gente, eles vão acabar com a gente. E diz aqui claramente que ele teve medo. Irmão, não te envergonhes de ter medo, não sinta vergonha quando uma guerra te surpreender e você no primeiro instante tiver medo. Isso não é motivo de vergonha. Agora, é motivo de vergonha sim, se você permanecer apenas no medo e não dobrar os joelhos para buscar a face do Todo-Poderoso. Aí é motivo de vergonha, aí é desgraça, aí é derrota. Muita gente tem medo quando vê as lutas, mas esse homem teve medo, e olha, ele tinha exército de mais de 1 milhão de pessoas, que eu li aqui na escritura. Ele tinha mais de 1 milhão de soldados, e armaduras, e espada, e escudo, mais de 1 milhão. Só que o que vem contra ele tem mais de 8 milhões. É uma coisa assim absurda. Então, ele, quando tem medo, ele teve uma atitude. Ele sabia que tinha um Deus, ele tinha destruído os ídolos da nação, ele mandou ensinar a lei de Deus, ele trabalhou, então ele andou com Deus. Quem escreve livro de crônicas, que não é ele, são outros que escreviam, que tinham ordem de Deus para escrever sobre os atos da nação de Israel, escreveu que ele andou com Deus, ele andou no mandamento de Deus. Está bem, então já que andou no mandamento de Deus, ensinou a lei de Deus, caminhou com Deus, andou com o Espírito Santo, agora vem a guerra, vai fazer o quê? Faz valer agora os teus passos. Já que você andou com Deus, mostra agora que Ele está contigo. Tem gente que não. Vem a guerra, o ser humano natural, o fator psicológico se abala, treme. Ninguém é super-homem, né? Quem não tem medo de nada é super-homem, é homem de fé, é Tarzan. Nós não, nós somos seres humanos normais, nós não somos super-heróis não, mas somos servos de um Deus vivo. Eu nada tenho, nada posso, nada sou. Mas o meu Deus é bem diferente disso. Então, ter medo não é vergonha. Agora, olha, o homem teve medo, mas teve uma atitude que reverteu a história da sua vida. Pega os teus medos, meu irmão, e transforma eles numa fonte de guerra. Pega o teu medo e transforma ele numa fonte de vitória. Pega o teu medo e transforma ele numa oportunidade a mais de confiar no teu Deus, de clamar, de buscar, dobrar os joelhos, de botar um rosto em terra, abrir os céus e ver os anjos passearem.
Tem gente que quando vem o medo, destrói a pessoa. Esse homem teve medo e viu a glória de Deus. Você pensa que eu nunca tive medo? Às vezes eu engano você. Irmão, eu sou homem de aço. Que nada, irmão. Se furar aqui vai sair sangue como sai com todo mundo. Mas eu tenho que vencer os meus temores e colocar a minha fé em ação. E até aqui, você que desde 1999 conhece esse ministério, não pode dizer que existe nenhum ponto de derrota nele, porque não existe. Desde 1999 até agora, 2016, nesse ministério, eu nunca conheci uma derrota. Uma que seja. Se alguém chegar para mim e disser assim, não pastor, eu conheço uma derrota no seu ministério, eu vou dizer assim, eu nem quero que tu me digas qual, vamos já apostar a minha vida contra a tua. Aqui não tem derrota, mas tem um homem comum, que diante de muitas guerras, já bateu um joelho no outro, o coração já tremeu, mas eu olho para a minha história e digo, não, eu ando com Deus. E você, irmão, já derrubou os postes ídolo? Você já acabou com a idolatria? Pastor, aonde? Aí no teu coração, no teu entendimento, na sua mente. Já destruiu a idolatria da sua cabeça? O teu Deus, que Deus é esse que você serve? Você consegue se relacionar com Deus assim, face a face? Então aqui diz, essa para mim é uma lição poderosa. Ele sentiu, e a Bíblia não diz apenas que ele teve medo, o escritor ainda bota assim, ele sentiu grande medo. Dá para entender que quando ele recebeu a notícia, todo mundo viu ele, sabe o quê? Caramba, o que eu vou fazer da minha vida? Ele ficou apavorado, grande medo. Ele disse, e agora? Que vai fazer? Quantos são? Quantos milhões vêm aí? Caramba, eu só tenho tantos. E como é que é? Quantas carruagens? E quantos povos? Meu Deus, o que eu vou fazer? Alguém chegou, rei, você quer água? Não, não quero água. Quer comer? Não quero comer, não quero nada. O rei, o cara ficou tonto. Sentiu grande medo. Aí naquele desespero, ele parou e disse, ei, peraí. Eu tenho Deus. E você, irmão? Tem Deus ou não tem? Cadê o teu Deus? Eu estou te desafiando, cadê o teu Deus? Você vai botar o teu Deus para confrontar os teus problemas ou não vai? Vai botar o teu Deus para guerrear as tuas guerras ou não vai? Se tu tem Deus, cadê Ele? Ah, meu Deus está no meu coração, conversa fiada, eu quero ver o teu Deus é no campo de batalha. Que Deus no coração, o meu Deus não pode estar só no meu coração, Ele tem que estar no meu campo de batalha, na minha arena. É aí que se vê Deus. É aí, irmão, é aí que se vê Deus. Posso todas as coisas em Cristo que me fortalece. É assim que tem que ser. Então, mais um pouquinho aqui. Diz, todo o povo de Judá congregou para rogar auxílio de Yahvé, também todas as cidades de Judá, veio gente para buscar o Senhor. Durante essa Assembleia Geral, Judá, os habitantes de Jerusalém realizaram na casa de Yahvé, no templo do Senhor. O rei Josafá colocou-se em pé diante da comunidade no pátio novo e exclamou, ó Yahvé, Senhor, Deus de nossos pais, não és tu Deus que habitas soberano nos céus? Não és tu que governas sobre todos os reinos das nações da terra? Na tua mão não há poder e força, e não há quem te possa resistir. O homem tem conhecimento de quem é Deus. Teve medo, mas diz, peraí. E você tem conhecimento de quem é Deus, irmão? Ou o teu Deus é o Deus da igreja, o Deus da reunião, o Deus do pastor. O pastor prega umas mensagens, sei lá, boa, uma palavrinha legal, eu vou na igreja, eu canto,
O louvor da igreja é tão bom, cá entre nós, irmão, é bom mesmo, né? Louvor igual tem aqui, irmão, eu nunca vi em lugar nenhum, são 30 anos de evangelho, nunca vi um louvor igual ao que tem aqui. Acho que até os cantores, donos das músicas que nós cantamos aqui, se eles ouvirem a música deles cantada aqui, eles vão dizer, não, essa música não é minha não, porque o que Deus tem feito aqui é tremendo. Aí, olha o que o homem diz, tu és Deus que habita, soberano nos céus, governa sobre os reinos das nações da terra, na tua mão há poder e força, não há quem te possa resistir. Então você tem esse conhecimento, meu irmão? Então pega o teu dedo, teu medo, põe no saco e joga no lixo. Esse é o teu Deus? Se esse é o teu Deus, pega o teu medo e vai para a guerra com ele. Mesmo que se tiver com medo, não conseguiu jogar no lixo, deixa o teu medo junto contigo e vai para a guerra assim mesmo, que tu vai voltar vitorioso, com medo ou sem medo, porque o teu Deus não depende do teu medo ou não. Agora, com medo tremendo, seja lá como for, mas você tem que crer que há um Deus, você tem conhecimento dele, porque tem pessoas, meu irmão, que passam a vida inteira, e eu não quero que isso aconteça na minha vida, passam a vida inteira lendo Bíblia, conhecendo histórias bíblicas, passam a vida inteira dentro da igreja, alguns que eu conheci, né? Irmão Tupirani, eu tenho 50 anos de evangelho, eu comecei na igreja quando eu tinha 6 anos de idade, eu tenho 50 anos de evangelho, e eu olhava para essas pessoas com 50 anos de evangelho, numa época em que eu tinha alguns meses, e eu dizia, Deus, se eu tiver que ser que nem esse homem aí, com esses 50 anos de evangelho, me mata, eu não quero nunca ser igual a um homem como esse. Que 50 anos de evangelho, meu irmão? Nós não temos que ter 50 anos de evangelho, nós temos que ter 50 anos de vida com Deus. É bem diferente você conhecer o evangelho e você viver o evangelho. A igreja não precisa de amigos, nem de quem conheça a palavra de Deus, precisa de quem viva e que seja contado com aqueles que está escrito, venceram pelo sangue do Cordeiro, pela palavra do testemunho e não amaram as suas vidas até a morte. É isso que mostra que verdadeiramente você tem um Deus. Quem realmente sabe quem é Deus, está disposto a morrer por Ele. Quem não conhece Deus, ainda como deveria conhecer, quando se fala em morrer por Deus, as pessoas dizem assim, Deus, tem misericórdia de mim. Misericórdia de nós, irmão, é Deus nos fortalecer a tal ponto de nós querermos morrer por Ele. Isto é que é misericórdia. Aí aqui então, olha o conhecimento que o homem tem. Ele teve medo, mas ele vai buscar o Senhor e ele começa a orar e ele demonstra que tem um conhecimento fantástico. Então, ele vai botar em prática. Aí, verso 7, ó Yahvé, não és tu que és nosso Deus, que diante de Israel teu povo desalojaste os habitantes pagãos desta terra, não há desta descendência de Abraão, a qual amarás para sempre. Ou seja, ele começa a colocar a mente dele para funcionar. Peraí, tu nos deste essa terra, foi o Senhor que nos deste, nós estamos aqui estabelecidos, agora o inimigo está vindo aí, está dizendo que vai nos expulsar, que vai nos massacrar na tua herança. Eu acredito que no coração dele ele já está dizendo, essa história não vai ser assim. Amém, meu irmão? No coração dele, peraí, Deus prometeu a Abraão, Isaac e Jacó, colocou os povos daqui para correr, nos deu essa terra, e agora está vindo uma multidão dizendo que vai se apossar da nossa herança, daquilo que Deus nos deu. Eles estão dizendo que vão tomar na força, na mão grande. Eu creio que no coração dele ele já estava dizendo isso, irmão.
essa história não vai ser assim, e isso não vai acabar bem para os nossos inimigos. É assim que você crê, irmão? Você já teve essa experiência de você estar vivendo uma situação e você ir orar, tudo é contrário a você, você é o mais fraco da história, mas quando você vai orar, você levanta dos seus joelhos e diz assim: essa história não vai acabar bem para os meus inimigos. Você já viveu isso? Já viveu? Então por que o seu louvor é tão fraco? Por que você é tão tímido para abrir essa boca e dizer glória a Deus nas alturas? Por que você, quando abre a boca para falar de Deus, que à tua volta todo mundo não estremece? Por que você fala de Deus com timidez, se Ele é o teu grande Deus? E por que você se preocupa com os outros? Se Deus é tão grande, por que você tem medo de perder 1 centavo do seu dinheiro? Por que você tem medo de perder um cliente? Você está pensando que são os teus clientes que se sustentam? Cadê o teu Deus? Nós não somos um povo para viver esse papo de Deus está lá no céu, né? Não, um Deus lá do céu não serve para mim. Eu habito na terra, eu preciso de um Deus na terra. Quando eu estiver no céu, eu preciso de um Deus no céu para adorar. Mas eu quero adorar a Deus, Ele tem que estar presente. Eu sinto essa vontade e o prazer de adorar. Como que eu vou adorar alguém que está longe, que está de costas? O que eu estou querendo te dizer, meu irmão? Que o teu Deus está presente. Comporte-se de tal maneira. Quando você teme os inimigos, a respeito destes mesmos inimigos, o teu Deus maneia a cabeça por detrás deles, zomba deles e escarnece deles. Exulta e canta, meu irmão. Exulta e canta. Já estive em conversa com muitas pessoas, quando a gente introduz Deus na história. Não, Deus é uma coisa muito subjetiva. Calma aí, meu amigo. Você quer encerrar a conversa ou quer continuar? Deus é mais real do que você que eu estou vendo. Talvez eu duvide que você exista, mas que Deus existe, eu ponho a minha vida à prova. Tem que ter confiança, meu irmão. Lê Bíblia, anos de igreja, anos de louvor, canta louvor, adora a Deus, pesquisa, vai para a internet, lê Bíblia, vê filmes, documentários, o livro de Jeremias, que maravilha, o filme de Isaías, o filme de Jeremias, o filme de Amós, tudo uma maravilha, e toma-lhe informação jogada dentro de você. Daqui a pouco uma formiga se levanta com a R15, cadê tu? Formiga, meu irmão, porque não importa o exército do mundo, eles não passam de formigas. Daqui a pouco o traficante aponta uma arma para a tua cara e tu tem medo dele, tu encurta as tuas palavras. Irmão, é tudo ou nada, irmão. Tu quer ver a glória de Deus? Então a Escritura diz: quem és tu para temer o homem mortal? Já leu isso ou não leu? Se já leu, põe em prática. Deus não aceita que você temas ao homem mortal. Jesus também ensinou isso, falou: não temas aos homens que depois de matar o corpo não pode mais nada fazer com a alma. Temei primeiro a Deus, que depois de matar o corpo ainda pode lançar a alma e o espírito no inferno. A igreja do Deus vivo está aqui para adorar, servir e temer só ao Deus vivo. Então aqui diz, no verso 9: se algum mal nos sobrevier, espada, juízo, praga ou fome, nós nos colocaremos perante a tua face diante deste templo, porquanto ele leva o teu nome, ó Yahvé. A ti, pois, ergueremos o nosso clamor e a nossa aflição, e estamos certos de que tu nos ouvirás e nos salvarás. Nós ergueremos o nosso clamor a ti, estamos certos, não temos dúvida de que tu nos ouvirás e nos salvarás.
Olha o que está escrito aqui, irmão. Uma das passagens bíblicas mais gloriosas que eu considero é essa daqui. E Deus me disse: põe esse negócio aqui. Será que isso te diz alguma coisa? Juiz é Deus, meu irmão. Salvador é Deus. Lei que vai vigorar, legislador, é o que vem de Deus. Olha o que esse homem diz: ergueremos o nosso clamor e a nossa aflição, e estamos certos de que tu nos ouvirás e nos salvarás. Como que esse homem não vai ser atendido? Mas tem pessoa que quando vê as aflições vai para o seu canto e diz: Deus tem misericórdia. É tanto medo, meu irmão, que a oração se torna abominável. Quem vai diante de Deus não pode ir com medo, tem que ir com confiança. O que está escrito lá em Hebreus 4,16? Eu sei que é isso, nem me recordo do versículo bíblico. Chegai-vos, pois, perante o Senhor com confiança, para que possais achar misericórdia em tempo oportuno, sede atendidos, mais ou menos isso. Hebreus, depois você confere lá, 4,16. Então, irmão, veja, não pode se ir diante de Deus com medo, tem que ir com confiança. O homem temeu com a notícia, mas depois olha o retrato da vida dele. Primeiro ele está apavorado, o que eu vou fazer da vida? Mas daqui a pouco, quando ele se lembra de Deus, a sua oração é ousada, é intrépida. Ele diz: tu com certeza, nós estamos certos de que tu nos ouvirá e nos salvará. Não tem dúvida. E você tem dúvida? De que na hora da aflição, tem pessoas que Deus pode tudo, Deus nos guarda, mas quando alguma coisa dá errado, meu irmão, acabou a fé. Acabou a confiança. A sua fé e a confiança é para ser demonstrada justamente na hora que está tudo errado. Quando o gigante está afrontando no vale, quando está todo mundo fugindo, você diz assim: não, deixa que eu vou. Amém, meu irmão? É aí que a fé que funciona, a fé que é galardoada, a fé que dá destaque àquele que serve a Deus, é essa que ninguém expõe. Golias desce no vale, todo um exército foge dele. Davi, um moleque, vai lá: eu vou guerrear contra este homem. Tá bom. Se tu creres, verás a glória de Deus. Seguindo, verso 12. Ó nosso Deus, acaso não exercerás teu juízo sobre eles, posto que não temos poder suficiente para enfrentar esse exército imenso que vem nos atacar? Eis que não sabemos o que fazer. Contudo, nossos olhos se voltam. O homem tem muita arma. Ele tem muita arma. Mas ele não está nem fazendo menção da arma dele. Ele reconhece que a peleja é muito grande para ele. Ele não tem condições de vencer aquela peleja. E eu te pergunto, meu irmão, quantas pelejas já apareceram na sua vida que você achou que não poderia vencer? Mas você está aí. Significa que o teu Deus pelejou por você. E eu vou te dizer outra coisa: outras pelejas aparecerão diante de ti, que você vai olhar e vai dizer: não posso vencer. Lembra-te do passado, que o teu Deus já venceu por você e vencerá outras vezes. E aquele que em nós começou a boa obra, vai aperfeiçoar até o dia de Cristo Jesus. O Deus que te chamou, te traçou uma estrada. No meio dessa estrada, nem o melhor detetive consegue enxergar nela uma queda ou um fracasso. Deus traçou para cada um de nós uma estrada de vitória. Só vitória. Uma coisa que é interessante aqui, olha, no verso 13: e todos os homens de Judá com suas mulheres, seus filhos e até as crianças de colo,
estavam ali em pé, buscando ao Senhor. Sabe o que eu vejo aqui, irmão? Aquele caráter da unidade, da unanimidade. Se foram para lá, é porque tinham que ter objetivo em comum, tinham que ter as mesmas expectativas, e é por isso que eu exorto a igreja o tempo todo: irmão, estuda, porque se você não estudar, você vai morrer. A Escritura diz que o meu povo é destruído por falta de conhecimento. Eu já falei, não é conhecimento da matemática, da química, da física, da biologia, é conhecimento de Bíblia, da profecia, do quanto Deus é presente, da graça do Espírito Santo, enfim, da força de Deus, da sua operação. Então, se você não estuda, você vai morrer. O que acontece? Aqui há uma unanimidade. Nós também temos que ser unânimes, irmão. Não adianta nós estarmos aqui e alguém diz assim: não, essa palavra, um diz assim: essa palavra eu concordo, essa palavra é uma bênção, eu vou aplicar isso na minha vida. Outros saem daqui, como já foi visto por aí afora, alguns que, graças a Deus, já não fazem mais parte daqui, que diziam: não, aquilo que o Tupi prega, Tupi, ainda tem gente que pisa nesse lugar e fala comigo: Tupi. Tupi, meu irmão, é daquela porta para fora, da porta para dentro eu sou o pastor Tupirani. Se alguém não é capaz de enxergar essa distância, meu irmão, não vai ser nada no reino de Deus. Eu não sou apenas o Tupi jamais poderia ser o instrumento de Deus para realizar a obra que estamos realizando. Quando eu desço desse púlpito, é o Tupi, mas quando eu estou aqui em cima, é o pastor Tupirani, o Elias, o último, o sacerdote do Deus vivo. E alguns que eu não precisei expulsar, porque o mesmo Deus expulsou, saíam por aí dizendo: não, aquilo lá é o que o Tupi pensa. Ele prega daquela maneira porque é o que ele pensa, não quer dizer que nós temos que pensar igual a ele. Eu vou te dizer, irmão, tem que pensar igual a mim. Tem que pensar igual a mim, no mínimo, tem que pensar igual a mim, para sermos um, como Jesus falou: Pai, eu lhes dei o teu Espírito, e ele falou: naquele dia vocês vão entender que eu e o Pai somos um, assim como é o meu objetivo, que vós sejais um, sedes um, como eu e o Pai somos um. Nós temos que ter um só objetivo. Quando nós dissermos assim: irmãos, vamos à guerra, todo mundo se levanta, vamos embora, passa de mão na espada, vamos para a guerra. Vamos para o clamor, todo mundo cai de joelho, vamos para o clamor. Vamos abrir o céu, todo mundo abre o céu. Vamos receber de Deus, todo mundo recebe de Deus. Vamos para a palavra, todo mundo vai para a palavra. Vem os inimigos, vamos clamar todos juntos, vencendo junto. Quem não se empenha, quem não se dedica, quem não se envolve com a igreja, com os passos do Espírito Santo, quem não se envolve com o estudo, vai ficando para trás, daqui a pouco é problema. E Jesus tem que pegar pela ponta dos dedos, jogar fora e dizer: você não serve mais. Porque a igreja, meu irmão, a igreja é um espaço físico, mas um corpo espiritual. Tem muita gente que já saiu daqui e teve a misericórdia de Deus para voltar, e orou e viu a igreja no mesmo lugar. Irmão, a igreja, quando alguém sai, passa, sei lá, um ano fora que volta, a igreja já caminhou anos-luz. O espaço físico não representa a realidade da igreja, do que cada um recebeu, que está dentro de si. Isso é uma grande obra tremenda do nosso Deus. Então, o povo estava ali em pé, buscando ao Senhor. Eles estavam todos, olha, mulheres com criança no colo. Isso aqui me lembra uma boa coisa, sabe, irmão? Tem gente que: não, pastor, não estou podendo ir na igreja. Não, porque sabe como é subir aquele morro? É muito sacrifício. Se eu soubesse que para chegar até o meu Deus eu tivesse que nadar pela lama, eu nadaria pela lama. Se eu soubesse que para chegar até o meu Deus eu teria que ir com o rosto arrastando na terra, eu iria arrastando na terra.
Se eu soubesse que a vontade do meu Deus para eu chegar até Ele, entender as coisas dEle, ouvir dEle, conhecer dEle, eu teria que mergulhar no meio dos espinhos e sair com metade do meu corpo estraçalhado, eu iria. Quem vê obstáculo para buscar a Deus, nunca chegará até Ele, porque o que mais tem entre nós e Deus são obstáculos que precisam ser vencidos pela nossa fé. Entre o Egito e o Sinai existe um grande deserto. Quem não vence o deserto não contempla o Sinai. Verso 14. Então aconteceu que o Espírito de Jeová, o Senhor, veio sobre Jaziel, filho de Zacarias, neto de Benaía, bisneto de Jeiel, e trineto de Matanias, levita, descendente de Asaf, no meio do povo, reunido em assembleia, e falou o profeta: prestai atenção, todo Judá, e vós, habitantes de Jerusalém, e tu, ó rei Josafá, assim diz o Senhor: não temais, nem vos assusteis por causa dessa grande multidão que se dirige contra vós, porque esta luta não é vossa, mas de Deus. Eu aposto a minha vida que se o inimigo cercar este arraial, nós vamos clamar e Deus vai bradar em nosso meio. Aposto a minha vida, o que eu conheço desse Deus é o bastante para declarar e viver isso. Não tenho medo de nada, a estratégia é de Deus. E Deus não diz assim: olha, Josafá, ordena os teus guerreiros, vai buscar as tuas espadas, os teus escudos, que eu vou dar força a vocês para lutar contra essa multidão. Não, nessa peleja vocês não vão ter que pelejar, mas eu quero que vocês tenham postura, que fiquem de pé. Não é se acovardar, não. Eles estão vindo pelo vale, não espere eles chegar, não. Vai ao encontro deles. Quem crê que Deus vai dar a vitória, meu irmão, não fique esperando o inimigo, não. Tem pressa de ver a vitória de Deus, corre em direção ao inimigo. Tem outros que não. O inimigo vem aí, Deus disse que vai dar vitória, deixa eu me esconder debaixo da cama. Não, se Deus disse que vai dar vitória, eu vou subir no monte, vou dizer assim: ei, o que vocês querem? Alguém vai sempre dizer: meu Senhor, o que faremos? Estamos cercados. Mas quem é espiritual vai sempre declarar: maiores são os que estão conosco do que os que estão com eles. Então, presta atenção, Judá, habitante de Jerusalém, e tu, rei Josafá, assim diz o Senhor: não temais, nem vos assusteis por causa dessa multidão que se dirige contra vós, porquanto essa luta não é vossa, mas de Deus. Amanhã descereis contra tal exército, eis que eles estão subindo pela ladeira de Ziz, e os encontrareis na extremidade do vale, de fronte do deserto de Jeruel. Não tereis que lutar nesta batalha, tomai posição, ficai parados e observai o livramento que Yahvé vos concederá. Ó Judá e Jerusalém, não temais, pois, nem vos assusteis. Saí amanhã para encontrá-los, porque o Senhor está convosco. Um homem que diz assim: caramba, o que eu vou fazer? Uma multidão muito grande. Ele vai buscar a Deus e Deus diz assim: vai ao encontro dessa multidão. Vai ao encontro dos teus inimigos, vai ao encontro dos teus adversários, vai ao encontro dos teus problemas, leva o teu Deus contigo e vai ao encontro. Ele está dizendo: o Senhor é convosco. Temos que acabar com essa história, irmão, desse negócio de meu Deus está no céu. Não serve, não. Meu Deus tem que estar comigo no campo de batalha, ser o meu ajudador perto. Eu não posso mais ficar tratando com Deus perdido lá no céu. Tipo, se eu tiver no dia de dificuldade, será que dá tempo dele vir lá do céu aqui? Uma expressão louca, né, irmão? Só para entender. Eu tenho que tratar Deus como alguém que, como ele diz,
eu sou contigo, eu estou contigo. Ele falou, eu vou me manifestar a um povo, que quando esse povo, antes que eles terminem de dizer Senhor, eu já vou dizer para eles, eis-me aqui. Não tereis que lutar nesta batalha. Ora, olha que doideira. O homem está preocupado com uma multidão. E Deus está falando, vocês não vão nem ter que lutar. Não vou ter que lutar? Então eu não vou levar espada. Eu não vou levar cavalo. Eu não vou levar escudo, carros. Eu não vou ter que lutar? Então, eu não preciso nem de exército. Como eu não vou ter que lutar? E você, irmão? Se recebesse uma palavra dessa, você sairia para a guerra sem os teus soldados, sem as suas espadas? Você pode dizer assim, eu acho que não. E eu vou te dizer, é por isso que nós estamos aqui, para aprendermos a ir para a guerra sem soldados, sem espadas e sem escudos, com uma confiança tamanha em Deus, que o inimigo seja derrotado pelo poder de Deus e não pelas nossas forças. Então, verso 18, Josafá se ajoelhou com o rosto rente ao chão, e todos os Judá e os moradores de Jerusalém de igual modo se prostraram perante Jeová e começaram a louvar e adorar ao Senhor. Os levitas da descendência dos coatitas e dos coraitas se ergueram para louvar com grande voz a Yahvé, o Senhor Deus de Israel. Diante de uma palavra dessa, foi notório que o louvor deles foi diferente, e o escritor aqui coloca, eles louvaram com grande voz, eles estremeceram a terra. A confiança deles foi tamanha, que eles estremeceram a terra, não foi simplesmente um Shemar Israel, Adonai Elohenu, Adonai Erra, não, foi algo muito forte, Shemar Israel, Adonai Elohenu, Adonai Erra. Não foi apenas um louvor, não foi apenas um grito, foi algo notório. O escritor coloca, foi com grande voz. Aleluia, Deus. Voz de quem sabe em quem crê. Voz de quem crê no que fala. Aleluia, aleluia. No outro dia, ao romper da aurora, eles se levantaram, partiram em direção ao deserto de Tecoa. Ao saírem, o rei Josafá colocou-se em pé diante do povo e exclamou, ouve-me, ó Judá, moradores de Jerusalém, crede sem sombra de dúvidas em Jeová, o Senhor vosso Deus. Estareis sempre, sempre seguros, confiai nos profetas do Senhor e sereis bem-sucedidos. Depois de ouvir e deliberar com o povo, designou cantores para louvar ao Senhor, que saíssem na frente do exército, vestidos de trajes sagrados, adorando e entoando, rendei graças ao Senhor, porque a sua misericórdia dura para sempre. Quem é louco que vai para a guerra colocando os cantores na frente do exército? Os inimigos olham e dizem, esse rei é maluco, está levando o povo dele para o matadouro. Não importa a guerra, não importa a dificuldade, não importa os inimigos, não importa as tribulações, não importa os problemas, aprende essa lição na frente do teu exército, na frente da tua força, vai o teu louvor e a tua adoração, se é que tu crês. Imagina Josafá, aqui não diz, o profeta não diz que ele deveria fazer isso, mas foi o que ele creu. Quando, é para sair ao encontro, o povo de manhã lá, quando chegou a hora, Josafá, que ele olhou, está todo mundo pronto, vamos lá, vamos para o vale tal que Deus determinou, vamos ao encontro dos inimigos, o Senhor falou que vai nos dar a vitória. Josafá falou assim, sim, o Senhor falou que vai nos dar a vitória, mas não disse que a vitória seria pelo nosso braço. Ele disse, nesta peleja não tereis que pelejar,
vai chamar os instrumentistas. Hã? Para quê? Faz o que eu estou mandando. Daqui a pouco vem os instrumentistas, vem os cantores. Vamos para a guerra. Nós, rei, sabemos nem pegar uma espada. Ao contrário, vocês têm a espada mais poderosa, a que Deus mais aprecia, o louvor e a adoração ao seu santo nome. Porque há um coração quebrantado e contrito, é isso que Deus não despreza, e esse é o louvor que Deus recebe. Vamos para a guerra. Então vamos. Não, pega os trajes sagrados de vocês. Vamos louvar a Deus como Ele tem que ser louvado. Vamos à frente e vamos cantando. As misericórdias do Senhor duram para sempre. As misericórdias do Senhor duram para sempre. Eu não sei o que mais eles foram cantando. Quando eles chegaram lá, o exército dos inimigos tinha um outro exército no outro canto, se confrontaram, e no final da história os que sobraram do mesmo exército, um enfiou a espada no outro. As pessoas do mesmo exército, um mataram o outro, ficaram loucos. E você tem medo de quê? O teu inimigo tem na mão a espada. O teu inimigo tem na mão a espada que Deus vai usar para te dar a vitória. Não foi assim com Golias? O inimigo de Davi não tinha na mão a espada com a qual Golias sairia vencedor? Quanto mais poderoso for os teus adversários, tanto maior será o estrago que Deus fará entre eles. Você crê? Você crê? Então você não vai sair daqui sem apostar a vida nisso. Porque senão é inútil, não vai adiantar de nada. É se tu creres que verás a glória de Deus. Vamos concluir então. Verso 22. Quando começaram a cantar e a dar louvores, o Senhor provocou a emboscada contra os soldados de Amon, de Moabe, e os guerreiros dos montes de Seir, que estavam invadindo as terras de Judá, e eles foram todos derrotados. Os homens de Amon e de Moabe atacaram os habitantes do monte Seir para os destruir e aniquilar. Logo depois de terem liquidado todos os homens de Seir, voltaram-se uns contra os outros e lutaram até a morte de todos. Assim que os homens de Judá chegaram ao posto de vigilância, lugar de onde se avistava o deserto, e observaram o imenso exército inimigo, viram somente cadáveres no chão. Nenhum só guerreiro havia escapado daquele massacre. Irmão, presta atenção numa coisa. Enquanto você está vendo nos teus inimigos um grande exército, o teu Deus está vendo um monte de cadáveres. Passe a enxergar as coisas com os olhos de Deus. Para de olhar o mundo com os teus olhos. A palavra de Deus é a candeia dos nossos olhos. A Escritura diz: se os teus olhos forem maus, todo o teu corpo, todo o teu ser será tenebroso. De acordo com o que você enxerga do mundo, ou de acordo com a sua fé, é aí que você vai ver, olhar à sua volta e vai ver luz ou trevas. Se você olha à sua volta e não vê segurança no seu Deus, você estará sempre com medo, sempre oscilante. Eu vou te dizer uma coisa. Apesar de temores, como confessei, apesar de situações que nos surpreendem, que às vezes nós não estamos pensando, não estamos preparados psicologicamente, apesar de tudo isso, eu vou te dizer uma coisa: eu não tenho medo de nada. Se viver, viverei, se morrer, morrerei, mas quer vivamos ou morramos, somos do Senhor. Então, meu irmão, atente para isso. Não adianta ficar dizendo: meu Deus pode tudo.
Mas quando eu olho milhares de guerreiros contra mim, eu digo, estou perdido? Estou perdido nada. Quantos mais se levantarem contra mim, tanto mais eu conhecerei o poder do meu Deus. Quando tudo diz que não, quando tudo for contrário, dentro de mim tem que existir uma voz que diga, vai dar tudo certo. Mulher, vai tudo bem? Vai tudo bem, mas o filho dela estava morto, porque qual era a esperança dela? É que aquele homem de Deus fosse lá e trouxesse o filho dela de volta à vida. Então não importa, meu irmão, se você deixou um filho morto lá na tua casa, o que importa é se você crê que agora vai voltar e encontrá-lo vivo. É isso que importa, meu irmão. E é assim mesmo, geração Jesus Cristo será um povo de uma fé tão louca, que quando abrirmos a boca vamos abalar o mundo, e os crentes que estão fracassados não vão querer ouvir o som da nossa voz. Os crentes que tem por aí não vão querer papo conosco, não vão querer nem nos ver no meio deles, em nenhum grupo, falando de nada, porque quando nós abrirmos a boca, nós falaremos com uma convicção tão plena, que eles ficarão envergonhados. Até aqui nos tem ajudado, Senhor.